empreendedores do Revista. No nosso quadro Empreende Mais de hoje, eu quero compartilhar com você um trecho da nossa entrevista com a visionária, empresária e biomédica Silvia Menezes, mais conhecida como Silvia's Hair. Acompanhe aí. Sejam muito bem-vindos, empreendedores, a mais um episódio do Empreende Mais. E com a gente aqui ela que é empresária, visionária e também biomédica. Empreende na área da beleza e da estética há 30 anos. Somente, né? Com a gente aqui hoje, Silvia Menezes, o mais conhecida como Silvia's Hair. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jordana. É um grande prazer estar aqui com você. Espero contribuir realmente com a minha história, inspirar, porque eu acho assim que a gente precisa, muitas mulheres precisam desse exemplo para poder realmente entender que nós hoje temos a oportunidade, a liberdade de realmente crescer, basta querer. Verdade, você é um exemplo maravilhoso disso, né? Uma inspiração, realmente. Sabe, Silvia, eu estava até comentando com ela, quando eu fui conversar com algumas pessoas, as pessoas me perguntavam assim, quem que você vai entrevistar? Aí eu dizia, é a Silvia. As pessoas diziam, que Silvia? A Silvia's Hair? É engraçado, Silvia, como o empresário, o empreendedor, ele acaba se confundindo ou se fundindo com a empresa, né? Exatamente. A ponto de o sobrenome virar o nome da empresa, é verdade, né? Muitas vezes a gente pergunta para a pessoa, às vezes vê a logomarca da pessoa e pergunta, você tem esse nome no teu, esse é teu nome, esse é teu sobrenome? Porque exatamente a gente acaba se fundindo a nossa marca. Verdade, mas até chegar nesse patamar de reconhecimento, tem uma história aí por trás, né? O que é que te motivou, Silvia, a lá 30 anos atrás empreender nesse segmento? Realmente, Jordana, teve toda uma história, mas eu sempre coloco para iniciar tudo com muita alegria que eu tive um grande exemplo para começar a trabalhar, a me encontrar nessa área, que foi a minha mãe. Meu grande exemplo como mulher batalhadora, trabalhadora, visionária também, porque ela tinha 5 filhos para criar. Meu pai trabalhava para um lado e ela para o outro, só que ela ainda tinha aquela grande dificuldade na época que era cuidar dos filhos, cuidar da casa, mas também ajudar no suprimento da casa. Sim. Então ela começou a trabalhar como manicure. E aí ela me deu esse exemplo, então eu vi as unhas dela, as coisas mais lindas, aquela unha comprida, vermelha, eu tenho fotos, ela segurando a minha irmãzinha com a unha vermelhona, e hoje eu uso a unha vermelha comprida igual a dela, incrível como a gente segue exemplo. É verdade. E como também a gente tem que entender que nós somos exemplos para os nossos filhos. E a minha mãe era manicure e me passou o ofício, eu com 16 anos queria trabalhar, comprar minhas roupinhas, comprar meus perfumes, shampoo, para me cuidar, e há uma família muito pobre, que nós vendíamos frutas, tínhamos uma frutaria em casa e o meu pai fazia o trabalho de vender na rua. Então, eu cuidava da frutaria quando novinha, só que chegou num momento que aquilo ali não estava suprindo a minha necessidade, que era uma roupinha, um perfume, um shampoo. E aí, eu pedi para minha mãe me ensinar o ofício e ela me ensinou. Isso você tinha quantos anos? Isso eu tinha 16 anos. Aí ela me ensinou e como eu cuidava da frutaria, a vizinhança toda me conhecia. Aí eu comecei a falar para toda a minha clientela que agora eu ia ser a manicure. Toda orgulhosa que minha mãe era manicure. Minha mãe criou os filhos, sempre trabalhando, e ela passou uma grande parte do tempo dela, da vida dela, fazendo esse trabalho. E me dava orgulho aquilo. E eu fui, quer saber, eu vou ser agora manicure. E aí eu pedi emprestado. Aí ela me emprestou. Como se fosse hoje R$500, Sim. Né? 5 mil cruzeiros, eu não me lembro bem a quantia, mas era como se fosse R$500. Aí eu fui, comprei alicate, tesoura, alguns esmaltes, os acessórios, os utensílios necessários para começar. E fiquei anunciando para as pessoas que iam na frutaria: olha, pessoal,
quem quiser fazer as unhas, agora eu sou profissional. E a autoconfiança, amiga, era lá em cima. Então eu sempre falo para as pessoas... E marqueteira, viu? Marqueteira. E eu sempre falo para as pessoas que eu admiro quem tem autoconfiança, porque às vezes você tem uma profissão maravilhosa, você sabe fazer, mas você não tem autoconfiança. Sim. E você acaba que se diminuindo, acaba que você perdendo as oportunidades, porque você não tem aquela segurança de dizer, eu sou profissional, ou eu realmente. Agora, às vezes eu até brinco, porque às vezes a pessoa também não sabe e quer de qualquer jeito. E quer falar que sabe, né? Aí também já é demais. Mas tudo bem. Aí eu fiz esse marketing na adolescência, comecei a trabalhar, comecei colocando meu material numa caixinha de sapato, ia de casa em casa fazendo as unhas. Chegou um momento que eu atendia toda a clientela do bairro, eu era bem requisitada e eu não tava, só que assim, eu não tava querendo ficar só naquilo ali, eu digo, não, eu quero mais, não é já só fazer uma visão ali pro futuro. Eu acho que é interessante a gente sempre tentar enxergar o futuro, profetizar coisas boas na sua vida. Aí eu vou ser isso, vou ser aquilo. Porque às vezes, assim, você acha que falando aquilo ali as pessoas vão te diminuir. Que diminua ou não, você precisa falar coisas boas na tua vida. Perfeito. E aí você, no mínimo, vai conseguir a metade daquilo, entendeu? Então você vai conseguir, se você tiver essa força, essa vontade de crescer, você consegue. E aí eu comecei a trabalhar com essa caixinha de sapato. Cada casa que eu chegava, alguém me dava... As pessoas eram muito solidárias comigo, então elas me davam comida por onde eu ia fazer as unhas. Aí às vezes eu estava muito cansada, com muita fome. Me davam um lanche, me acolhia, me ensinava alguma coisa que eu não sabia ainda. Mesmo que eu errasse, me davam um apoio. Então eu tenho muito a agradecer também toda a minha clientela, que inclusive eu tenho clientes que até hoje me acompanham. É mesmo? Tenho. Posso citar várias. Mas assim, então eu tenho esse prazer, essa alegria, essa satisfação de dizer que elas contribuíram muito para o meu começo de carreira. Só que chega aquele momento que você não quer só isso, né? Então eu fui. E também assim... Deus tem me abençoado muito. Então, quando a clientela começou a divulgar o trabalho da Silvia pelo bairro, uma pessoa ouviu falar de mim e me chamou para trabalhar como manicure no salão dela. E aí eu fui trabalhar muito novinha, não tinha, acho que 17 anos só. Nem podia ter carteira assinada naquela época e tal. Aí a gente ficou trabalhando um tempo. Agora eu nem me lembro mais como foi que a gente fez. Eu só sei que eu fiquei um tempo até sem carteira assinada e tudo. Mas para mim aquilo ali era a maior satisfação da face da terra. Só que, como eu falei, a minha ânsia de crescer, meu desejo era grande demais. Então a pessoa viu aquilo. E aí eu também conversei com ela que eu queria fazer o meu curso de cabeleireiro. E nessa altura do campeonato eu já não era mais manicure, porque como as pessoas já perceberam, eu sou muito falante, então desenrolada e tal. Então ela viu isso em mim também e ela me colocou como recepcionista. Então ficou nessas duas funções. Amiga, mas só que é uma coisa que eu sempre falo, você tem que se olhar no espelho, tem que se conhecer, Jordana. É verdade. Porque quando você se conhece, sabe o que você quer, você erra menos. Porque, por exemplo, se você não gosta de trabalhar e vem o teu jeito, tua personalidade, teu jeito de ser, várias coisas que contam. Mas assim, se você for uma pessoa extrovertida, uma pessoa que gosta de lidar com o público, de trabalhar, de falar, você não consegue trabalhar dentro de um escritório, de portas fechadas, sem ninguém para conversar. Você tem que entender qual que é o teu estilo, o que você gosta. Como é a tua personalidade e aquilo que você se conecta. Exatamente, né? A conexão, perfeito. Porque a gente consegue, por exemplo, quando eu fui trabalhar como recepcionista, para mim era
horror ficar horas sentada esperando a cliente vir para pagar, um telefone tocar, a música eu não sabia mais o que tanto ouvir porque não tinha mais nada que me desse ânimo. Aí eu pensei, não, eu vou ser agora cabeleireira. Aí eu fiz o curso de cabeleireiro, trabalhava, estudava de manhã no Senac, fazia o curso no Senac, que foi a primeira turma de 95. Essa entrevista foi realmente inspiradora, cheia de insights incríveis. E se você quiser acompanhar ela completa, é só acessar esse QR Code que está aí na sua tela. Eu te espero lá.